Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Essa aula vai ser a correção da atividade da semana passada, onde nós aprendemos sobre o que seriam misturas homogêneas e heterogêneas e como nós faríamos para poder fazer a separação dessas misturas. Aqui na página 66, na página 66, no primeiro exercício, eu achei importante a gente poder comentar sobre ele, porque fala sobre os fenômenos de alotropia. O que seria a alotropia? É quando eu encontro duas substâncias na natureza originadas a partir de um mesmo elemento. Por exemplo, o oxigênio, o elemento químico oxigênio, ele consegue ter ali um encontro na natureza de duas formas, o gás ozônio, que é o O3, e o O2, que é o gás oxigênio. Então, são estados alotrópicos de um mesmo elemento químico. Então, sobre o fenômeno da alotropia, analise as proposições seguintes. 1. Além do grafite e do diamante, o fulereno e o grafeno são variações alotrópicas do carbono? Sim, são variações alotrópicas do carbono. 2. Fósforo branco e fósforo vermelho são variações alotrópicas do elemento fósforo? Sim. E essas apresentam propriedades químicas diferentes, mas propriedades físicas muito semelhantes? Não, é o contrário. Eles possuem propriedades químicas iguais ou semelhantes, mas o estado físico, a propriedade física, como ponto de fusão, ebulição, é diferente. 3. O oxigênio, fundamental à respiração dos animais, e o ozônio, gás que protege a Terra dos efeitos dos raios ultravioletas do Sol, da luz do Sol, são alotrópicos que diferem quanto ao número de átomos que compõem as moléculas. Sim, verdade, porque o ozônio tem 3 oxigênios e o gás oxigênio tem 2, então tá verdadeira. 4. As substâncias simples de enxofre rômbico e enxofre monoclínico são variedades alotrópicas do enxofre. Sim, são variações alotrópicas do enxofre, exatamente. 5. A alotropia é a propriedade pela qual um mesmo elemento químico origina substâncias puras compostas diferentes. Não são substâncias puras compostas, são substâncias puras simples, por isso que está incorreta a última afirmativa. Então, a gente teria como resposta a D de dado, com as afirmações 1, 3 e 4 corretas. No exercício 4, pede para a gente dizer quanto ao sistema, se é homogêneo ou heterogêneo, a quantidade de fases e a quantidade de componentes, que está relacionada à quantidade de substâncias que eu tenho nessa mistura. Então, aqui no primeiro, a gente tem gelo, água, álcool e açúcar. A gente vai ter uma mistura heterogênea, porque a gente vai ter como distinção assim de imagem o gelo do que for o restante, no caso. A gente vai ter duas fases, então, porque é o gelo que eu consigo ver e o restante que vai estar misturado na água, que no caso seria o álcool e açúcar. A quantidade de componentes, então gelo e água é a mesma coisa. Álcool e açúcar, então são 3 componentes. Já no 2, a gente vai ter aqui uma mistura também heterogênea, vai ter 4 fases e 5 componentes. Mas por que são 5 componentes se está escrito que é água, sal e granito? Porque o granito ele é formado por 3 outras substâncias, que seria a mica, o feldspato e o quartzo. Página 68, a gente tem aqui, com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO, podemos afirmar que a gente tem substâncias puras simples, que é O2, H2, Pb e O3. Então a resposta é a E. Por que não poderia ser todas as substâncias são simples? Porque eu tenho H2O e CO2 e CaO, que são substâncias puras, mas que são compostas. 2. O quadro a seguir apresenta variações de temperatura durante fusão e ebulição. X, Y, Z e T, tem aqui um material, aí a gente tem o ponto de fusão e ebulição, que pode ser constante ou variado. Isso nós estudamos lá no começo,
até caiu na nossa prova, não dessa forma, mas a gente teria que saber se o ponto de fusão e o ponto de ebulição for constante ou variado, a gente teria uma substância pura ou a gente teria uma mistura. Então, aqui, ó, a resposta é a A, porque a gente vai ter uma substância pura em X. Então, a gente vai ter aqui, ó, em X a gente vai ter uma substância pura, porque o ponto de fusão e ebulição é constante. Y a gente vai ter uma mistura, uma mistura homogênea, porque a gente vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição variado. Z, o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição é variado. Então, se variou o ponto de ebulição, eu vou ter uma mistura eutética. E se eu tenho uma variação no ponto de fusão e de ponto de ebulição é constante, a gente vai ter uma mistura azeotrópica. Então, a resposta é A de amor. 3 é B de bola, 4 é D de dado. A 5 fala sobre separação de misturas, onde aqui na primeira afirmativa ele fala que usa um eletroímã. Se eu uso o eletroímã, a separação é magnética, ou também chamado de imantação. Na 2, após esmagar a cana, o bagaço segue para a caldeira, gerando vapor de energia para a usina. Então, aqui a gente vai ter uma extração, porque vai ser extraído ali a parte do bagaço, do líquido. E em 3, o caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtro e sobre tratamento de transformação de açúcar refinado. Então, aqui a gente vai ter, vai passar por um filtro, então a gente vai ter um processo de filtração. Então, a resposta correta é a C. A 6 é a D de dado, onde a gente tem o processo 1, a decantação, processo 2, a filtração, e em 3, a destilação. Decantação é quando a gente usa densidade, o peso das partículas. A filtração, o tamanho das partículas. E a destilação, a gente vai ter ali um processo de transformação física de líquido para gasoso e depois líquido novamente. Na 7, a gente tem aqui água, álcool e granito. A questão que estava lá na questão da página anterior. E ele pergunta quantos componentes nós temos. Então, tem 5, porque água é 1, álcool é 2, né? Formando o segundo. E o granito vai ter 3 componentes. Então, são 3 componentes do granito, mais o álcool, mais a água, serão 5. Agora, na página 70, a gente tem aqui um mergulhando fundo, onde a gente tem o primeiro exercício relacionado com as propriedades físicas dessa matéria, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade, se ela vai se misturar ou não em água. E a gente teria que avaliar aqui se as afirmativas são corretas ou não. Então, como resposta, a gente teria E, onde a gente tem 1, 2 e 5 como resposta correta. Na 2 e última, a gente quer saber quais são as afirmativas corretas aqui. Então, a resposta é a C, onde a afirmativa seria a 1, a 3 e a 4.